Se eu te disser que a sua casa pode virar um ponto de luz espiritual, será que isso é possível? E se for possível, como isso é feito? Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. O Saber e Luz é um canal de proposta espírita, espiritualista, universalista, porque nós conversamos sobre os assuntos espirituais e sobre todas essas obras de vários autores que nos convidam à reflexão, a um olhar mais profundo sobre nós mesmos, ao autoconhecimento, sempre no sentido de atingirmos a melhor versão de nós mesmos, a chamada reforma íntima. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e, como sempre pedimos, você já está inscrito no nosso canal? Se não estiver inscrito ainda, se inscreva. Curta os nossos vídeos, caso você goste desse tipo de temática, compartilhe com outros amigos que você sabe se identificam com esse tipo de proposta. Nossos vídeos, além do YouTube, também estão disponíveis no Spotify para quem prefere ouvi-los como um podcast. Então, nós também temos essas opções. Hoje nós vamos conversar sobre uma prática que todos podemos ter. É uma prática simples dentro dessa proposta dos estudos espiritualistas, mas que é muito profunda e transformadora. Ela nos ajuda no nosso processo de autoconhecimento, que é o estudo do Evangelho no lar ou o culto do Evangelho no lar. Como é que isso acontece? Como é que isso se dá? De que maneira podemos fazer esse estudo em casa? Como vocês sabem, toda a nossa prática de estudos, ela acaba tendo uma base. No nosso caso aqui, nós estamos sempre nos baseando no Evangelho de Jesus. Então, embora nós convidamos sim outros estudos de outros caminhos filosóficos, mas a base dos nossos estudos aqui é essa. Então, existe sempre essa leitura, esse movimento de como estudarmos o Evangelho em nossa casa. Primeira coisa para nós entendermos isso é que nós podemos sim fazer esses estudos. Não há nada de errado em termos essa prática, em termos essa leitura do Evangelho em casa. Alguns de nós temos o hábito de frequentar uma instituição religiosa. Então vamos a um centro espírita, frequentamos um terreiro, frequentamos uma igreja, e isso é sim muito bom, frequentarmos esses ambientes que estão ali com a presença dos guias, ajudando, trabalhando, fazendo trabalhos de cura, de desobsessão, é sempre muito importante e nos ajuda na nossa vida. Mas a proposta do Evangelho no lar, ela vem justamente para somar a esses cuidados espirituais que muitos de nós já temos. Então, sempre pensando, por que não trazermos esses cuidados espirituais também para dentro do nosso lar? No nosso dia a dia, geralmente nós temos um dia corrido, então você tem que arrumar a casa, tem que ir para o seu ambiente de trabalho, tem que preparar a comida, as suas refeições, e nesse corre-corre das coisas do mundo material, com muita facilidade nós esquecemos de levar o nosso pensamento para o lado espiritual da vida. E isso acaba criando uma certa dificuldade para nós nos relacionarmos com esse lado, nos relacionarmos com os espíritos guias que estão sempre à nossa volta tentando nos ajudar. Então, pensando nisso, em como recebermos essa ajuda em casa, como nos conectarmos melhor a esses espíritos guias, esses amigos tão queridos, surge essa proposta do estudo do Evangelho no lar. No Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 18, versículo 20, nós encontramos a seguinte fala do Mestre: Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, essa já é uma primeira proposta do Evangelho no lar, nós convidarmos Jesus para nossa casa, nós convidarmos o Mestre para o nosso lar. Uma coisa muito interessante sobre Jesus e sobre todos os espíritos guias de uma maneira geral, esses espíritos mais elevados que tentam nos ajudar. Eles são extremamente educados, extremamente gentis. Então eles não vão entrar no seu lar a menos que você os convide. Eles nunca vão forçar
você a estar na presença deles. Então, ao estudar o Evangelho em nossos lares, ao pararmos um momento na nossa semana para nos debruçarmos sobre essas obras, fazermos uma reflexão importante sobre os textos que estão sendo lidos, nós estamos criando uma conexão com o alto. E estamos convidando esses guias para a nossa casa, estamos convidando o Mestre Jesus para o nosso lar. Isso vai nos ajudando a criar sintonia com esses seres superiores e vai nos ajudando nesse exercício, que já falamos em vários vídeos aqui, esse exercício de elevarmos o nosso padrão vibratório. Sairmos daquela vibração comum das coisas corriqueiras do dia a dia, das coisas puramente materiais, para tentarmos chegar num nível mais espiritualizado, não a ponto de esquecermos que somos seres materiais, que temos obrigações no mundo, não é isso, mas é estarmos no mundo sem sermos do mundo. Aquela velha frase, nós elevarmos o nosso pensamento, nós convidarmos as nossas reflexões, os nossos sentimentos a estarem em um patamar mais elevado. A primeira coisa que nós percebemos da prática do Evangelho no lar enquanto ajuda para as nossas casas é o seguinte: por exemplo, quando nós estamos assistindo a um filme em casa, se você assiste um filme de ação, um filme muito agitado, você percebe que esse filme te agita. Você fica mais alerta, você fica ali mais agitado mesmo, porque você foi estimulado pelo filme. A mesma coisa com outras propostas. Um filme de suspense vai te convidar para um clima diferente, um filme de terror vai te convidar a um clima de tensão, de medo. Então, se as nossas atividades em casa nos convidam, como um filme, nos convidam a estados de espírito, estados emocionais, o Evangelho no Lar também vem com uma proposta, com um convite. Só que no caso dele é sempre um convite de tranquilidade, de reflexão, de emoção no sentido de uma emoção bonita, uma emoção de alguém que está tentando se entender, que está tentando se equilibrar. E é muito comum que no final de uma prática do estudo do Evangelho em casa, você realmente esteja se sentindo mais equilibrado, mais tranquilo, parece que o ambiente do lar está mais sereno. E aí a gente descobre que não é só que parece, está mesmo, porque o ambiente à nossa volta, ele reflete o que está aqui dentro. Se aqui dentro eu estiver tranquilo, equilibrado, eu acabo expandindo isso para o ambiente à minha volta, sobretudo da minha casa. O ambiente da minha casa vai ter a minha energia, já que sou eu que moro ali. Então, a importância de realmente nós pararmos a nossa correria durante a semana, naquele dia, naquele horário, para fazermos esses estudos, nos debruçarmos sobre essas obras. Então, se nós pensarmos em algumas dicas, algumas orientações para fazermos o Evangelho no lar, quais são as dicas que nós podemos trazer? Primeira coisa, escolhermos um dia e um horário fixos. Então, você vai pegar na sua semana um dia e um horário que você sabe que você estará em casa, que geralmente naquele dia e naquele horário você está mais tranquilo, então você vai poder se dedicar a essa atividade. Qualquer dia e horário que esteja mais confortável para você. Por que essa importância de ser sempre no mesmo dia e na mesma hora? Ao fazer isso, nós combinamos com um plano espiritual, que sempre naquela data você vai estar ali com os livros, fazendo um estudo, fazendo o seu momento de reflexão. Então, os espíritos guias vão poder vir até a sua casa e te dar uma ajuda para potencializar esse momento de aprendizado, esse momento de estudos. Daí a importância de ser sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Precisa ser uma vez por semana apenas? Não. Se você se sentir confortável, você pode fazer 2 vezes por semana ou até mais, até todos os dias, se você preferir. Mas nós sempre recomendamos começar uma vez por semana para ser um primeiro passo, para você entender como é que você vai aplicar esses estudos no seu dia a dia. Número 2, a gente pode estar pensando aqui sobre os participantes do seu evangelho. É sempre bom que você possa fazer esse estudo com as pessoas que moram com você. Seu companheiro, sua companheira, seus filhos, seus pais, todas as pessoas que moram junto com você.
Se eles não quiserem ou não puderem estar disponíveis nesse horário, tudo bem, você pode fazer sozinho também. Também existe essa opção. Mas podendo fazer com a família é sempre mais interessante, porque nós vamos ter a oportunidade de ler juntos e refletir juntos. É sempre legal ter outra pessoa com quem trocar. Como é que nós começamos o Evangelho? Todas as práticas de estudo, elas são sempre muito bacanas se elas puderem iniciar com uma prece, e no Evangelho no Lar, a mesma coisa. Então, uma prece curta e simples, feita de coração, porque o mais importante não é o tempo de duração da prece ou as palavras que você vai usar, mas o sentimento e a intenção que você coloca ali. Então, você fazendo aquela prece, pedindo permissão a Deus, aos bons espíritos, ao seu espírito guia, para que você possa abrir esse momento de estudos, que o estudo possa ser proveitoso, que seja interessante, que seja positivo para todos que estão ali, alguma coisa nesse sentido. Pede permissão, dá um graças a Deus, muitas vezes a gente faz isso quando termina a prece, né? Não é que seja obrigatório, mas é uma prática bastante comum. Graças a Deus, e nós iniciamos ali a prece. E aí a gente vai para o próximo item, que são: quais os livros de estudo que podem ser usados? Como nós estamos falando do estudo do Evangelho no lar, a primeira referência que nós pensamos é no próprio Evangelho de Jesus, que você pode ler através do Evangelho segundo o Espiritismo, ou pegando ali os 4 livros do Evangelho no Novo Testamento da Bíblia, que vão falar sobre Jesus, você também pode ir direto nessa fonte. Você pode, por exemplo, pegar livros como a coleção de Emmanuel, que tem aquela coleção de Emmanuel analisando as mensagens do Evangelho, que também funciona muito bem. O primeiro livro dessa coleção se chama O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Esse é o primeiro livro. E aí depois tem Comentários ao Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Então é uma coleção de várias mensagens de Emmanuel com base em algum versículo da Bíblia. Então ele sempre traz o versículo bíblico e a mensagem de Emmanuel refletindo sobre aquele versículo. Também é uma maneira de nós estarmos estudando o Evangelho e já trazendo uma mensagem de reflexão ali junto. Então são vários livros que podem ser usados, até mesmo o livro dos Espíritos pode ser usado. O mais importante sempre é que, além da leitura, nós façamos uma reflexão moral sobre aquele texto. Ou seja, eu vou debater, eu vou trocar uma ideia com as pessoas que estão ali comigo, participando do Evangelho, ou se eu estiver sozinho, eu vou fazer essa reflexão a sós. E também é importante que essa reflexão, mesmo que eu esteja sozinho ali, que ela seja feita em voz alta. Por quê? Por 2 razões. Uma, que quando nós falamos em voz alta, eu estou falando e eu mesmo estou ouvindo, então eu estou recebendo de novo aquela comunicação que eu estou fazendo, aquela reflexão que eu estou construindo, isso é importante. E o segundo ponto é que talvez existam espíritos ali ouvindo, refletindo junto comigo durante aqueles estudos. Isso acontece porque, ao fazermos o Evangelho no lar, nós podemos ter a presença desses espíritos, seja porque eles já estavam na nossa casa, algum espírito que foi conosco para a nossa casa nesse dia, ou ainda porque o plano espiritual, vendo o seu hábito de fazer sempre o Evangelho no lar, acaba convidando alguns espíritos para estarem ali durante o período do estudo, para que possam ouvir você, já que muitas vezes os desencarnados, sobretudo os que desencarnaram há pouco tempo, pode ser que eles tenham dificuldade de escutar os espíritos guias, mas a voz de um encarnado eles conseguem ouvir. Então eles vão lá, colocam ali próximo a você para você poder falar e eles ouvirem, e depois eles são encaminhados. Podem ficar tranquilos, os espíritos guias não vão deixar eles vagando pela nossa casa, caso alguém tenha medo disso, tá bom? Você também pode deixar um jarro com água e copos para todos os participantes que estão ali que vão beber.
porque os espíritos também nos ajudam na parte de fluidificação das águas. Então as águas ali presentes vão ser energizadas, magnetizadas, para trazer um pouco desse equilíbrio, dessa paz que os espíritos guias transmitem para a gente. No final, quando já tiver terminado o estudo, a leitura e a reflexão sobre a mensagem, nós vamos fechar com uma prece. E novamente, uma prece simples, não há necessidade de nada com uma fala rebuscada, muito complexa, é só uma prece em agradecimento pelos estudos, pedindo a permissão para encerrar esse momento de estudos. Uma orientação que nós damos é sempre a de simplicidade. Faça o seu evangelho no lar de uma maneira simples. Esse momento de estudo ele pode e deve ser simples, deve ser acolhedor, deve ser familiar. Sabe aquela coisa de aquele carinho de família, de você estar com os seus, com as pessoas que você tem intimidade? É um momento íntimo. Então, não precisa ser nada muito rebuscado, nada com regras muito rígidas, muito, né, sabe aquela coisa muito pesada? Não. Esse momento tem que ser leve. É um momento de estudo e, portanto, é um momento profundo, sem dúvida, mas não é para ser pesado. Ele pode e deve ser leve. O estudo pode ser prazeroso. Então, são momentos de alegria, de nós podermos nos debruçar sobre essas obras que nos convidam a reflexões tão importantes, interessantes. E é sempre uma última dica também, é sempre importante nós entendermos que a mensagem que está saindo é para a gente. Por que que eu digo isso? Algumas pessoas, às vezes, por estarem talvez não muito bem com um parente, com um amigo, quando leem a mensagem já podem pensar: "Ó, tá vendo? É para você, é para fulano que saiu essa mensagem". Mas não pensem isso. Pensa que se você está ali participando do estudo, a mensagem é para você. Ela está falando de alguma coisa importante que com certeza você pode refletir no seu comportamento, nos seus hábitos e pode tentar pensar como mudar, como aplicar aquele conceito do evangelho no seu dia a dia para te ajudar a ser uma pessoa melhor, mais equilibrada e mais tranquila. Algumas dúvidas que podem surgir. Por exemplo, se você teve uma semana muito conturbada no seu trabalho, não conseguiu fazer o evangelho no lar nessa semana. Você pode fazer uma prece, comunicar aos amigos espirituais sobre o ocorrido e dizer que no dia seguinte você vai fazer. Ou ainda, se a semana foi muito corrida, não vai dar mesmo para fazer, explica que nessa semana não deu, na próxima semana você vai se reunir com eles. É sempre legal a gente ter essa postura respeitosa com os espíritos guias, porque de fato eles vão estar na nossa casa toda semana para nos ajudar. Quanto ao ritmo de leitura, talvez você se preocupe, será que eu tenho que ler rápido o livro, passar logo para outra obra? O mais importante é o estudo feito com calma e a reflexão que você vai fazer depois dessa leitura. Então não há necessidade de pressa. Faça com calma, faça com constância, buscando compreender, entender o significado daquela mensagem e como aplicar aquele conhecimento no seu dia a dia, de forma a ajudar você no seu crescimento e no seu equilíbrio. Isso é sempre o mais importante. Obrigado, amigos, por nos acompanharem em mais um vídeo aqui no nosso canal Saber e Luz. Se você ficou conosco até esse momento do nosso vídeo, coloca aqui nos comentários as palavras estudo e evangelho, só para nós sabermos que você ficou conosco até esse ponto. Se você ainda não faz o evangelho e tiver vontade de fazer, depois conta pra gente aqui como foi a sua experiência, o que você percebeu, ou ainda se você é uma pessoa que já pratica o evangelho, conta pra gente quais são as suas percepções, o que você percebe que melhorou, que modificou no seu dia a dia. Muito obrigado, irmãos, por terem nos acompanhado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz e até semana que vem.